Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito e este é o programa Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui, diariamente, estudamos a terceira obra básica da doutrina espírita codificada por Allan Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos começamos ontem, o capítulo 25, Buscai e Achareis. Vamos reler sem comentar, visto que já comentamos ontem o item 1, e aí passamos ao item 2, que já é então o comentário de Kardec, já que o item 1 na verdade, são versículos do Novo Testamento. Já que o primeiro subitem é ajuda-te e o céu te ajudará. Então, Kardec retira do texto bíblico os versículos referentes a esse subtítulo. Pedi e se vos dará, buscai e achareis, batei a porta e se vos abrirá. Porque todo aquele que pede recebe, quem procura acha, e se abrirá aquele que bater à porta. Também, qual é o homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que lhe pede pão? Ou, se lhe pede um peixe, lhe dará uma serpente? Se, pois, vós, sendo maus, imperfeitos como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, com quanto mais forte razão vosso Pai que está nos céus dará os verdadeiros bens àqueles que lhes pedirem. E aí, aqueles somos nós, filhos de Deus, não é? Pedindo ao Pai Celestial. No item 2, então, Kardec comenta. Sob o ponto de vista terrestre, a máxima buscai e achareis é análoga, ou seja, podemos comparar a esta. Ajuda-te e o céu te ajudará. É o princípio da lei do trabalho e, por conseguinte, da lei do progresso, porque o progresso é filho do trabalho e o trabalho coloca em ação as forças da inteligência. Na infância da humanidade, o homem não aplica sua inteligência senão à procura de sua alimentação. Aí vamos lá, aqueles homens das cavernas, não é? Então, a sua inteligência estava voltada apenas o quê? A sobrevivência, alimentação, né, não morrer nas intempéries, né, nos problemas de tempo, dos meios de preservar das intempéries e de se defender dos seus inimigos. Mas Deus lhe deu a mais do que o animal, que os inimigos, bom, até poderiam ter outras tribos também que já fossem inimigos, disputando o mesmo espaço, não é? Mas muitas vezes havia essa necessidade de se defender também dos animais selvagens. Mas Deus lhe deu, a mais que o animal, o desejo incessante do melhor. E é esse desejo do melhor que o impele à procura dos meios de melhorar sua posição, que o conduz às descobertas, às invenções, ao aperfeiçoamento da ciência, porque é a ciência que lhe proporciona o que lhe falta. Então, nós temos essa curiosidade, nós não nos acomodamos como ser humano, como seres humanos, como espécie humana, nós não somos acomodados. Existem pessoas acomodadas, mas a nossa essência como espécie não é acomodada. Nós estamos sempre querendo mais. E isso é uma característica muito forte entre nós por causa da questão da inteligência. A inteligência vai se desenvolvendo e não há como ficar acomodada. É como aquela criança pequenina. Ela pequenina, ela tem um determinado âmbito de ação e de interesses, mas ela cresce. E quando ela cresce, seus interesses se ampliam e ela sai a explorar e a querer mais, claro, mais interação, mais descobertas, mais conhecimento, mais ações. Tudo isso é natural no crescimento e nós também somos seres
em crescimento, em desenvolvimento. Através das suas pesquisas, sua inteligência aumenta, sua moral se depura. As necessidades do corpo, né, ali, caseado, sucedem às necessidades do espírito. Então, o corpo está saciado, o corpo está muito bem cuidado, começam a haver também outras buscas que não apenas as que atendem ao instinto de sobrevivência e de conservação. Aí já começam vamos dizer assim, as ânsias do espírito imortal que somos. Após o alimento material, é preciso o alimento espiritual. E é assim que o homem passa da selvageria à civilização. E mesmo as civilizações primitivas, nós vemos lá a busca da espiritualidade, nas suas expressões mais simples, mais rústicas, mas lá estão. Continua Kardec dizendo: mas o progresso que cada homem cumpre individualmente durante a sua vida é bem pouca coisa, imperceptível mesmo, num grande número. O que dá, nós estamos falando lá de homens das cavernas, quantos milhares de anos até chegarmos aqui? Imaginemos numa existência, qual é o progresso que se dá? Muitas vezes nem dá para perceber. E é aí que ele vai trazer essa questão. Como então a humanidade poderia progredir sem a pré-existência ou reexistência da alma? Então, ele está trazendo aqui a reencarnação. As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos. Claro, porque se não somos os mesmos, toda vez que voltássemos, voltaríamos em bruto, não burilados, porque as encarnações vão nos burilando, como aquela pedra bruta, até nos transformarmos naquele brilhante, né, cuja luz faz efeitos inimagináveis. E não é isso que acontece. Estamos cada vez mais vindo ao mundo pessoas que estão atendendo a esse desenvolvimento. E interessante, não é? Os cientistas materialistas custam a ceder a essa evidência. As almas, indo-se cada dia para não mais voltarem, a humanidade se renovaria sem cessar com os elementos primitivos, tendo tudo a fazer, tudo a aprender. Não haveria, pois, razão para que o homem fosse mais avançado hoje do que nas primeiras idades do mundo, uma vez que a cada nascimento todo o trabalho intelectual estaria por recomeçar. A alma, ao contrário, voltando com o seu progresso realizado e adquirido, cada vez alguma coisa a mais, é assim que ela passa gradualmente da barbárie à civilização material e desta civilização material à civilização moral. No item 3, e aí eu peço aos amigos, se houverem dúvidas, coloquem nos comentários. Me parece uma coisa muito sensata a questão de nós, colocando a reencarnação, vemos o sentido do progresso da humanidade. Não colocando a reencarnação, cada vez que o Cro-Magnon desencarnasse, isso, centenas de anos, ele ia desencarnar, Cro-Magnon ia para o éter, sei lá para onde, e aí ia encarnar um outro espírito também zerado, e aí? Ia voltar tudo a estaca zero. Tudo a fazer, tudo a aprender, exatamente como Kardec está colocando. Ou seja, a reencarnação ela é lógica,
ela é resultado do mais simples bom senso. Então, ele vai para o item 3. No item 3 nós temos: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se Deus houvesse isentado o homem do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância espiritual, no estado de instinto animal. A infância espiritual é o estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade, porque o trabalho ele vai cada vez mais exigindo e exigindo e exigindo, e lá vai o progresso, né? Resultado do trabalho. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Desta maneira serás o filho das tuas obras. Delas terá o mérito, dessas obras, terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. Justo. Né? Recebemos na medida das nossas realizações. É assim que se faz. E vemos também nos empregos, também é assim. Recebe-se à medida do que se trabalha. Kardec vai para o item 4 e nos diz: é pela aplicação desse princípio, que é o princípio que o trabalho leva ao progresso, é pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas, trazendo-lhes descobertas e invenções feitas e prontas para produzir, de maneira a não ter que tomar senão o que lhe colocasse na mão, sem ter o trabalho de se abaixar para recolher, nem mesmo o de pensar. Ou seja, os espíritos não trazem as coisas prontas. Eles têm lá todas as fórmulas de resolver todas as doenças? Tem, mas eles não dão. Olha, essas são as fórmulas para resolver as doenças. Não, eles inspiram a humanidade. Aí nós a humanidade, não é? Os cientistas, os estudiosos, os trabalhadores da inteligência vão aprimorando as ideias e chegando, construindo o caminho das descobertas. Eles inspiram, mas inspiram aquele que trabalha. Ajuda-te e o céu te ajudará. Então, é pela aplicação desse princípio que os espíritos não vêm poupar o homem do trabalho das pesquisas. Tem que ir lá pesquisar, não vai receber tudo pronto, não. Trazendo-os, não traz descobertas, não trazem invenções feitas e prontas para produzir de maneira a não ter que tomar senão o que se lhe colocasse na mão. Imagina, se os espíritos superiores vão fazer isso. Sem ter o trabalho de se abaixar para recolher nem mesmo o trabalho de pensar. Se assim fosse, o mais preguiçoso poderia se enriquecer e o mais ignorante tornar-se sábio de graça. Os espíritos vêm e oferecem. Os espíritos. Às vezes a gente escuta pessoas dizendo assim: os espíritos resolvem. Não, os espíritos não vão permitir que isso aconteça. Não, os espíritos não vão fazer a nossa parte. Fato. Eles vão nos ajudar, mas eles não vão dar a solução. A solução é nossa. Quem tem que dar somos nós. Eles vão nos ajudar. Se nós atrapalhamos e criamos situações ruins, o que podem eles fazer? Vão evitar que isto aconteça? Eles não podem evitar que nós tomemos o que nos é legítimo, que é o livre-arbítrio. Eles podem nos inspirar, se estivermos bem sintonizados, vamos ouvir, senão não. Então, não há milagre no campo da sintonia, no campo da inteligência, tudo é resultado de trabalho. Não.
Os espíritos não vêm isentar o homem da lei do trabalho, mas mostrar-lhe o fim que deve atingir e o caminho que a ele conduz. Ou seja, o caminho que esse trabalho vai levar. Para atingir esses objetivos. Dizendo-lhe os espíritos: caminha e chegarás, encontrarás pedra sobre os teus pés, Olha e tira-as tu mesmo. Nós te daremos a força necessária, se a quiseres empregar. No caso, a força, né? A força, a inspiração, o ânimo, se quisermos, ou seja, se estivermos ali sintonizados, que isso vai mostrar, não é? Que estamos realmente buscando essa ajuda superior dos nossos amigos espirituais. Aqui no item 4, nós temos que esse item aqui, ele foi retirado do livro dos médiuns, do capítulo 26, número 291 e seguintes. Certo? Muito bem. Então, hoje nós vimos o item 2, 3 e 4 do capítulo 25. Amanhã estaremos de volta com mais um programa, Projeto 15 Minutos, o Evangelho segundo o Espiritismo. Que Jesus nos abençoe. Muita paz a todos.